Bem-vindos ao meu canal. Temos encontro todos os dias às 11 da manhã para a gente estar aí refletindo, rindo e vivendo esse momento. Nós estamos nessa série já tem alguns dias. Quem ainda não assistiu os outros vídeos, dá uma puladinha lá, tá? Dá uma puladinha? Dá um pulinho. Dá um pulinho lá e dá uma olhadinha nos nossos vídeos, tá? Nós estamos falando a respeito da pessoa que se torna uma pessoa frágil, né? Decorrente de tantas situações que ela passa no decorrer da vida dela, que ela acaba caindo no buraco. E nós estávamos falando também da pessoa que flutua. Aí nas mensagens passadas a gente falou sobre alimentação, sobre algumas técnicas que a gente pode estar fazendo para a gente voltar novamente, né? E sair do buraco. E na mensagem passada agora, a gente falou que a gente saiu do buraco. E a gente acabou visualizando o campo minado na nossa frente. E para a gente não substituir, não subestimar uma pessoa que cai no buraco, né? Então, a pessoa saiu do buraco, ela tá pronta para encarar a nova vida dela. Sabendo que ao encarar essa nova vida, ela tá levando com ela um óculos que ela enxerga melhor as coisas, né? Que ela acaba olhando para aquela pessoa e falar, naquele momento que eu mais precisei, ela virou as costas para mim, né? Muitas vezes as pessoas não é que elas viram as costas pra gente, é que na realidade elas não sabem o que fazer mesmo e acabam preferindo o silêncio a se afastar de nós, né? Porque não sabem o que fazer. Nem por isso a gente tem que pensar que elas são más, né? É que a gente tem que amar tanto o outro a ponto de se imaginar dentro dele, sendo ele, para poder tirar uma conclusão exata de quem é a pessoa. Então, assim, para você julgar uma pessoa é muito difícil. Você tem que ser exatamente o outro. Você tem que estar dentro dele para sentir o que ele estava sentindo naquele momento em que ele não te deu a mão. Qual a razão por ele não ter feito isso? Ou ele ficou com tanto medo de se aproximar de você ao ponto de você puxar ele para dentro do buraco junto com ele. É a mesma coisa quando a pessoa está se afogando, aí se você se aproximar dela e ela pode te afogar também. Porque ela se agarra tão forte em você que vocês dois se afundam. Então, ao julgar uma pessoa que te deixou nessa situação, ou ao mesmo não te deu uma mão, a gente precisa estar dentro dela para poder ter uma certeza disso. Porque só Deus mesmo sabe qual que é a razão, qual é o motivo que ela não te deu apoio, ou porque ela fez com que você caísse dentro desse buraco. Nós vamos falar de uma coisa que poucas pessoas falam. Nós viemos de um ninho. Ninho esse que a gente passa por conflitos. É um tema muito difícil de falar, porque é muito fácil julgar. Fulano falou isso, fulano bateu boca comigo e me magoou. Mas você não sabe se naquele momento ele estava nervoso ou aquela atitude dele é referente a uma atitude que ele já viveu no ninho dele, que é a família dele, a primeira família dele lá. Pai, mãe, irmãos. O que passou para que ele tomasse aquela atitude ou para que ele falasse aquilo. Talvez é uma cópia do ninho. E os nossos pais são cópia dos ninhos deles. E assim é uma sucessão de formação de pessoa vindo de ninhos e ninhos e ninhos e ninhos. Agora você fica imaginando o que cria. Que ser humano que sai, criado de vários ninhos. Esse é um assunto muito importante que a gente precisa continuar falando dele, tá? Todos os costumes dos nossos pais, a gente pode não gostar deles, mas a gente se pega fazendo.
Assim como nossos pais não gostavam de algumas atitudes dos pais deles, mas eles acabaram se pegando fazendo. Quando até mesmo a gente tenta não fazer igual, até um olhar da gente se torna igual dos pais da gente. Então você imagina você ter um filho, esse filho vai ser criado por uma mãe que veio de um ninho com várias atitudes, que deixou a mãe também com várias mágoas e vários tudo, um conceito de vida. E um pai também dessa forma. Aí os dois se juntam, tem um filho, e eles vão criar com coisas parecidas com o que os pais criaram eles. Aí vem os conflitos, tá? Então a gente vai falar muito sobre isso. Antes de julgar uma pessoa, vamos pesar na balança e se se formar dentro desse ser humano, você dentro desse ser humano, para poder ter uma certeza de quem é ele, por que que ele fez isso. Enfim, esse é um assunto que a gente vai estar falando nos próximos vídeos, tá? Então, o de hoje é o seguinte, nós já estamos complementando o de amanhã. Então, eu espero vocês amanhã para a gente falar desse assunto. Beijos, fiquem com Deus.